Sara, eu só estou com dificuldade de encontrar aqui a pauta, porque eu não estava contando com esse imprevisto. Sim, mas eu acho que o Dr. Saad tem os números, ele pode destacar os números e Sim. aí a gente segue nesses julgamentos primeiro de destaque. Certo, tudo bem. Então, podemos iniciar a gravação? Doutora, parece que tem alguém esperando no lobby para ser admitido. Então pode admitir, né? Pode admitir, né, doutor Jurandir? Com certeza. Podemos dar início à sessão, com a palavra o doutor Saad Mazloum para os destaques. Obrigado. Dr. Jurandir Narsura, eminente presidente dessa sessão, prezados colegas, conselheiros, eu trago como destaque um procedimento SEI número 29.0001.0023824.2022-52. O assunto é supressão ou dano à vegetação nativa em área urbana, inclui parcelamento do solo e APP urbanos. É da primeira Promotoria de Justiça de São Sebastião, Meio Ambiente. É uma apreciação da promoção de arquivamento. Esse é um daqueles casos em que eu solicitei uma análise e obtenção de informações junto ao colega de São Sebastião, o eminente promotor de justiça, o doutor Alfredo Luiz Portes Neto. São vários casos nesse sentido. Eu vou fazer apenas a leitura do início aqui, para que os eminentes colegas possam se situar. É uma notícia de fato com base em auto de infração ambiental, noticiando a prática de degradação ambiental consistente na supressão de vegetação nativa integrante do bioma Mata Atlântica, a floresta alta de restinga em estágio médio de regeneração, situada, atenção aqui, fora da área de preservação permanente, a APP, e fora da unidade de conservação. Todos, a maioria, são nesse sentido, fora da área de preservação permanente e fora da unidade de conservação, mediante bosqueamento e construção de um barraco de madeira e uma fossa, afetando área total correspondente a 0,0040 hectares, em gleba localizada na Avenida Beira Rio, em São Sebastião. O colega, ele, no procedimento investigatório instaurado na notícia de fato, ele solicitou e obteve informações da CETESB, que informou que não existe processo de licenciamento ambiental em curso e autorização de supressão de vegetação nativa, solicitou e obteve também da municipalidade informações de que não há cadastro municipal de imóvel em nome da representada ou para o endereço indicado, e informou também o município que foi lavrado um auto de demolição com relação à residência apontada pelo órgão ministerial, o qual foi remetido à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do município para avaliação socioeconômica da família envolvida. Diante desses elementos, ele solicitou mais informações da municipalidade e obteve informações que estavam em vias, que já havia sido emitido um auto de demolição. Ele, então, com base nessas informações, ele promoveu o arquivamento, ele fundamentou o arquivamento em duas situações. A primeira delas é de que ele instaurou um procedimento de acompanhamento administrativo para fazer uma organização do banco de dados, o que ele chama de geoespacializado, com os autos de infração ambiental, permitindo o desenvolvimento de estratégias de atuação, identificação de hipóteses de intervenção e o estabelecimento de métodos claros, precisos e eficazes para o equacionamento dos danos ambientais causados em locais de relevante interesse ambiental. Ele apontou também, e isso também me chamou bastante atenção,
Porque, embora a área seja pequena, inferior a 0,10 hectares, existe uma súmula do Conselho Superior do Ministério Público, estabelecendo, é a súmula número 29, que autoriza o arquivamento e a homologação de inquéritos civis ou assemelhados que tenham por objeto a supressão de vegetação e área rural praticada de forma não continuada em extensão não superior a 0,10 hectares. Vejam que, nesse caso meu, a área é inferior a isso, o que por si só já justificaria, só por esse fundamento, o arquivamento. Todavia, são muitos os casos, muitos. E como ele observou também, e eu também observei no meu voto, pequenos danos ambientais revelam, isso eu estou lendo o que ele escreveu e eu acolhi, pequenos danos ambientais revelam magnitude devastadora se colocalizadas em uma mesma área, região ou ecossistema, em razão dos impactos cumulativos e sinérgicos que produzem no meio ambiente natural, motivo pelo qual não devem ser subestimadas, reclamando atuação firme e estratégica do poder público competente, seja na concessão de licenças ambientais, seja na atuação das intervenções irregulares ou ainda na recuperação dos passivos ambientais. Esses casos, portanto, sejam eles inferiores a 0,10 hectares ou superiores, um dano numa área ainda que seja maior que essa, como não está incluída, está fora da área de preservação permanente e fora da unidade de conservação, além de ele encaminhar para o procedimento administrativo de acompanhamento que ele instaurou, o que ele pretende? Porque o receio que nós chegamos até a debater aqui, que nós tínhamos, é que esses casos fossem arquivados e fossem parar no procedimento administrativo de acompanhamento e não tivesse solução alguma, ou seja, o sujeito ele desmatou, embora seja uma área pequena, houve o desmatamento e ele não teria dado, em princípio, segundo eu entendia na época, ele não teria dado o prosseguimento, o encaminhamento necessário para evitar ou minorar o dano, ou recompor o dano praticado ao meio ambiente. Mas aqui, conforme ele esclareceu também, consta dos autos e também numa reunião que nós fizemos junto ao colega, o que ele pretende fazer, na verdade? Esses casos que estão fora da APP e da unidade de construção, ele relatou até numa conversa preliminar que eu tive com ele, que quando ele mesmo levando adiante esses casos, e ele instaurava um inquérito civil e até chegava a propor uma ação, o que a prefeitura fazia? Como está fora de APP e fora da UC, a prefeitura ela acabava tomando medidas para regularizar a situação daquela pessoa que invadiu a área. Então, a ação civil ela perdia o objeto, porque a prefeitura, adotando os mecanismos legais que tinha ao seu dispor, as ferramentas legais, ela acabava regularizando. Então, ele percebeu que não havia condições dele continuar seguindo sempre por esse mesmo caminho. O que ele pretende fazer? Ele, além de caminhar para o PAA, o procedimento de acompanhamento administrativo, ele pretende, além de mapear toda essa área, ele vai propor uma ação civil pública única para compelir o poder público municipal e estadual a adotar medidas para que isso não mais ocorra, porque ele percebeu que, entrando uma a uma em casos pequenos, ele não tem obtido sucesso. E, realmente, conversando com ele, até com o doutor Calil esteve presente, a doutora Tatiana, o doutor Bonilha, ele demonstrou conhecimento grande da situação, não só da questão do meio ambiente, mas da situação que envolve São Sebastião, toda a Mata Atlântica daquele perímetro. E me pareceu que a estratégia dele realmente me parece mais funcional, uma estratégia melhor, mais eficiente. E é por isso que eu me convenci de que esse, de fato, é o melhor caminho. É uma estratégia inovadora. Eu ponho fé no colega que ele vai conseguir fazer isso. Não se trata de mero arquivamento sem adoção de providências, muito pelo contrário, é como se ele estivesse juntando os casos para demonstrar ao Poder Judiciário o que essa falta de política pública na área ambiental está causando e impedindo com que o Ministério Público e demais órgãos
e proteção ao meio ambiente, não estão conseguindo evitar dessa forma miúda, de caso a caso, né? Então, ele vai tentar essa nova estratégia e, pelos esclarecimentos que constam dos autos e melhor esclarecidos numa reunião, me parecem realmente os melhores e que acredito que vá obter melhores resultados. Então, eu estou promovendo o arquivamento, estou colocando isso na minha manifestação, no voto, que está à disposição de todos, e eu coloco no final a manifesta valia do procedimento administrativo de acompanhamento instaurado, a sua instrução com os autos de infração ambiental que semanalmente aportam na Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de São Sebastião para registro junto à tabela de controle do projeto em desenvolvimento pela promotoria. A partir dessas providências, será possível realizar a abordagem e atuação em conjunto com outros casos no município e no bojo do aludido projeto executivo, e não de forma individualizada, como esclarecido, a fim de que os resultados sociais obtidos com a atuação do Ministério Público sejam relevantes para a sociedade. Então, é por isso que eu entendi pela homologação do arquivamento e fico à disposição de todos para qualquer questionamento. Obrigado. Alguém deseja fazer algum Parece que o doutor Bonilha falou. Doutor Bonilha, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Eu dela faço uso porque tenho, tal qual o doutor Saad, um procedimento de objeto muito assemelhado. E eu gostaria de compartilhar com este colegiado o resultado da produtiva reunião que fizemos. Eu, doutora Tatiana, doutor Calil e doutor Saad com o promotor, doutor Alfredo, ocasião em que ele pôde nos esclarecer a respeito da metodologia por ele utilizada e dos critérios dos quais ele se serve. Quase todos nós havíamos recebido procedimentos com arquivamento, aguardando o pronunciamento do Conselho Superior, e este Conselho deliberou que seria razoável ouvirmos o colega em reunião, o que efetivamente aconteceu. E ele nos esclareceu que as unidades de conservação, enquanto áreas ambientalmente protegidas, ficam a cargo da tutela do GAEMA. Toda notícia de fato e representação que ele recebe, que diga respeito à área de preservação permanente, topo de morro, mata ciliar, reserva legal, seja o que for, ele instaura inquérito civil e, eventualmente, aparelha ação civil pública. Mas ele arquiva os demais. E arquiva, como bem dito pelo conselheiro Dr. Saad, pelo fundamento de que esse tema estará inserido num procedimento de acompanhamento administrativo, porque nesse PAA ele terá uma visão holística, uma visão muito mais abrangente, e ao seu final poderá ajuizar uma ação civil pública compelindo Estado e eventualmente município a adotarem uma política pública que envolva a preservação do meio ambiente, eventualmente até habitação e urbanismo. Portanto, ele instrui o seu arquivamento com um projeto e dá as razões pelas quais ele entende que essas notícias de fato que escapam, que vão para além das APPs, mata ciliar, topo de morro, encosta de morro, isso fica por conta de um PA que ele instaurou. Razões que nos pareceram suficientes. Eu também, embora não tenha destacado para a sessão de hoje, também homologuei arquivamentos nos procedimentos que estavam sob a minha relatoria. Portanto, eu quero apenas aqui registrar o resultado muito produtivo da reunião que nós entendemos por bem fazer, que parte desse conselho fez com o doutor Alfredo, e dizer que, acompanhando as razões esposadas pelo doutor Saad, também hoje submeti à consideração de todos uma homologação de arquivamento nesses precisos termos. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra agora o doutor Antônio Calil Filho.
Dr. Calil, acho que ele está com a imagem congelada. Acho que ele congelou. Enquanto ele não volta, eu só queria acrescentar, acho que um ponto importante, que acho que o Dr. Saad e o Dr. Bonilha colocaram, foi que quando ele chegou à promotoria de Ubatuba, havia uma centena de procedimentos instaurados individualmente, que só cresciam e que não chegava a nada. Com essa nova estratégia de se fazer o que não for de área de preservação permanente, fazer esse georreferenciamento e fazer uma ação civil pública contra determinadas prefeituras ou governo, ele consegue ter mais elementos mostrando o efetivo desmatamento de toda a área de Mata Atlântica. Né? E ele, com isso, consegue, inclusive, instruir as ações com provas mais robustas, porque individualmente isso não era possível. Na medida em que ele englobou várias pequenas áreas, como disse o doutor Saad, numa grande área, né, numa estratégia, ele demonstra com todas essas provas como que várias pessoas, inclusive, são grileiras, né, doutor Saad, que ele mostrou para a gente como as pessoas elas têm inúmeros autos de infração ambiental, um seguido do outro, demonstrando que aquele sujeito ele não é um eventual desmatador por uma questão de vulnerabilidade, mas uma pessoa que tem uma prática naquele sentido. Então, essa metodologia que o colega utilizou, fazendo parte do GAEMA, porque ele nos esclareceu que ele ocupa a promotoria e também faz parte do GAEMA, é uma estratégia que nós reputamos que é uma estratégia mais eficiente do que fazer casos individuais, tanto no aspecto probatório, quanto no aspecto de cobranças efetivas de políticas públicas. E por isso que nós entendemos que foi muito produtiva e que os arquivamentos propostos por eles devem ser mantidos. Só para acrescentar. Perfeito. Eu estou vendo que o doutor João já retornou e então vou passar a presidência para ele. Acho que eu congelei. Exatamente. Só atualizando então o doutor João, nós estávamos discutindo um caso, vamos assim dizer, modelo, que vai nos servir de modelo, lá referente àquela reunião que os colegas mantiveram com o promotor de justiça lá de São Sebastião. E pelo que eu pude perceber, foi uma reunião muito produtiva, né, que resultou nesse excelente parecer lido pelo colega Dr. Saad Mazloum, né, que vai nos servir de modelo para os casos semelhantes. Né? Então, o doutor Antônio Calil ainda precisa estar com a palavra, viu, doutor João? Mas já passando a presidência para Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Jurandir, agradeço imensamente. Tive aqui, infelizmente, de novo, mais alguns problemas. O pessoal do CT que me ajudou e agradeço pela paciência de todos os colegas. Então, doutor Calil, com a palavra. Muito obrigado. Na verdade, os colegas que me antecederam já explicaram a questão, e eu gostaria apenas de registrar que eu fiquei muito bem impressionado com a estratégia do colega de São Sebastião para cuidar da questão, porque lá o problema ambiental é muito sério. Existem inúmeros casos de ele tem uma estratégia na qual ele vem mapeando a ação civil pública. Então, me parece que a melhor solução mesmo é a que ele vem adotando, otimiza os recursos do Ministério Público, e por isso eu gostaria também de já manifestar o meu voto no mesmo sentido do voto do relator. Muito obrigado. Pois não. Mais alguém pretende fazer uso da palavra? Doutora Tatiana? Acho que podemos votar, então, né? Acho que eu, o doutor Bonilha, o doutor Calil já votamos, mas falta o doutor Jurandir, o doutor... Da minha parte, não tem dúvida nenhuma. Estou
100% de acordo com esse voto, excelente voto, que vai servir de balizamento para os casos semelhantes. De acordo também, senhor presidente. Marco Antônio. Relator. Acho que só volta o seu voto, doutor João, seu voto. Também pela aprovação do brilhante voto do doutor Saad Mazur. Pois não. Agora acho que tem um outro caso de destaque também do doutor Saad, doutor João. Pois não. Ele vai, acho que... Pois não, doutor Saad. Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, doutor João. Esse é o caso SEI, número 29.0001.0020.804.2022-15, investigado o governador do Estado de São Paulo, assunto apuração de eventual conduta ímproba, ofensiva a princípios constitucionais, competência originária da Procuradoria-Geral de Justiça, área do patrimônio público, apreciação de promoção de arquivamento. Esse é um caso, na verdade, bastante simples. Eu entendi por bem destacar e trazer a plenário pela relevância da causa, porque envolve também Sua Excelência, o governador do Estado de São Paulo, e considerei importante por isso. A notícia de fato encaminhada pela Promotoria de Justiça e Direitos Humanos da capital, a digna Procuradoria-Geral de Justiça, relata que a vacinação em profissionais do hospital da USP, que não faziam parte do grupo prioritário, bem como as inúmeras denúncias de ocorrências similares em todo o estado de São Paulo, não foram objeto de mínima atenção, eu estou lendo aqui a representação, ou satisfação à sociedade civil pelo governo do estado, bem como não foi noticiada a adoção de medida administrativa necessária para garantir a transparência e a plena publicidade dos dados da vacinação, correndo-se o risco de tais fraudes se perpetuarem num período de escassez de vacinas e em afronta ao Estado Democrático de Direito. Foi alegado também que, aspas, a inércia da Secretaria Estadual de Saúde e também do município de São Paulo na publicização dos dados ensejou a expedição de recomendação, conforme inquérito civil, número tal, está no voto, com a finalidade de publicização dos dados da vacinação contra a pandemia Covid-19, a eles endereçada pela Promotoria de Justiça e Direitos Humanos da capital da área de saúde pública. Discorreu também que é, aspas, notório que o senhor governador do estado tem participação relevante em todos os atos e campanhas que envolvem a vacinação, fecha aspas. Daí o encaminhamento de cópia da recomendação para que a Igreja Procuradoria-Geral de Justiça apure a conduta do chefe do Poder Executivo nos fatos. O digno Procurador-Geral de Justiça determinou a realização de diligências preliminares, ensejando a juntada de informações e documentos, determinando por promover o arquivamento. Esse é o breve relatório. A Secretaria de Estado da Saúde prestou informações e esclarecimentos sobre a cronologia, diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a campanha de vacinação contra a Covid-19, destacando a eleição dos grupos prioritários que seguem as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Esclareceu também que, no mesmo dia em que recebidas as informações e orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria emitiu o documento técnico ao Plano Estadual de Imunização, contendo as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19, bem como a expedição de ofício endereçado ao superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com recomendações para a utilização da vacina Coronavac. Também foram apresentados documentos complementares, inclusive informações sobre os profissionais vacinados no hospital e esclarecimentos sobre as providências administrativas que seriam adotadas no âmbito da autarquia. E, de fato, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP informou ter instaurado sindicância para apurar a conduta de um servidor por ter permitido, aspas, em tese, a entrada de sua esposa, ex-funcionária do hospital, ao local de vacinação exclusivo
de funcionários ativos, fecha aspas. Sobreveio também informação aos autos, no sentido de que a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social da capital promoveu o arquivamento das peças de informações em relação a eventuais condutas praticadas por agentes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em suma, considerando os elementos de convicção coligidos, realmente não há indicações de que o governador do Estado de São Paulo tenha praticado conduta dolosa e ofensiva a princípios constitucionais e administrativos, tampouco lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. Registra-se que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, criado pelo Decreto-Lei número tal, transformado em autarquia de regime especial pela Lei Complementar número tal, é entidade de perfil universitário, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, associada à Universidade de São Paulo, por meio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para fins de ensino, pesquisa e prestação de ações e serviços de saúde à comunidade. Apesar da possibilidade de ter ocorrido irregularidades na vacinação no Hospital da USP, de Medicina da USP, em relação à ordem estabelecida nos grupos prioritários, não há como imputar eventual falha ao governador do Estado. Como ressaltado na promoção de arquivamentos, abre aspas, eventuais condutas que tenham burlado as diretrizes do Ministério da Saúde, replicadas no âmbito estadual, cometidas por agentes públicos, são alvo de apuração no âmbito administrativo, que está ocorrendo tanto no Hospital das Clínicas, quanto perante a Corregedoria Geral da Administração. De igual modo, as informações trazidas para os autos indicam que, em princípio, não houve violação dolosa ao princípio da publicidade quanto aos procedimentos e diretrizes adotados na campanha de vacinação. Enfim, não foram verificados indícios de atos dolosos que pudessem caracterizar enriquecimento ilícito do agente público na órbita de atuação originária da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 9º da Lei de Improbidade, a Lei 8.429, nem mesmo que pudessem dar ensejo à lesão patrimonial ao erário, artigo 10, ou violação dolosa por ação ou omissão a princípios da administração pública. Nessas condições, eu votei, esse é meu voto pela homologação do arquivamento da notícia. Muito obrigado, doutor Saad. Alguém deseja se manifestar? Podemos passar à votação? Pode ser por bloco ou individual? O doutor Jurandir pediu a palavra, doutor João. Pois não? Sem som. Perdão, não estou... doutor Jair. Na verdade, eu só pedi a palavra para cumprimentar o doutor Saad Maslum pela excelência do voto. Aliás, como sempre, é marca registrada do doutor Saad. Obrigado. E parabéns. Obrigado. Estou de pleno acordo. Bom, eu quero me associar também às palavras do Dr. Jurandir e realmente se trata de mais um excelente voto do Dr. Saad Maslum, como sempre, nos ensinando e engrandecendo este conselho. Parabéns, Dr. Saad. Obrigado, doutor João. Também na sequência do... porque está na sequência, o senhor já falou, agora sou eu. Também voto com o relator, muito bom o voto, engrandece mesmo o nosso Conselho Superior e pela aprovação do voto do relator. Acho que agora é o doutor Bonilha. Também acompanho o voto do relator. Doutor Giuliotti. Também acompanho o voto do doutor relator. Doutor Marco Antônio. Eu voto, senhor secretário. Então, todos votamos a favor do voto do relator. Eu não votei ainda. O senhor não votou? Eu era o primeiro. Desculpa, Carlinhos. Também acompanho o relator, cumprimentando pela excelência do voto.
Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do Dr. Saad Mazlum. Doutora Tatiana, qual o próximo item? Eu não sei, doutor Saad, o senhor tem mais algum destaque? Não tenho mais qualquer destaque, doutora Tatiana. Tá certo, é porque aqui, quando vieram os destaques, para a gente veio um outro caso, que era do senhor também, por isso que eu indaguei. Alguém mais tem algum destaque? Não. Ó, o próximo caso que tem assistência é sigiloso, então talvez para sequenciar nesse próprio link, pudéssemos fazer das turmas antes de passarmos ao link sigiloso, para não dar mais confusão, né? Se vocês concordarem. Sem dúvida. Perfeito. Existe destaque em relação às turmas? Não. Não. Eram só eles. Então, só votar? Podemos votar, então, em bloco? Sim. Sim. Esse voto Todos de acordo? Alguém contra? esse dizer de turma e é meu. Como? Mas então vamos votar por turmas. Acho que também tem os casos do pleno, doutor João, que também nós votamos. Os casos do pleno que foram trazidos votos também acho que foram aprovados por todos nós. Fora esses do destaques, também estão aprovados. Perfeito. Então, estão constando do SEI para a eventual consulta dos advogados, doutor João. Perfeito. E agora passamos ao julgamento das turmas. Pois não. Bom. Não há destaque, podemos votar em bloco? Então, acredito que também anuncio que, por unanimidade, que todos os votos foram devidamente analisados pelos relatores e todos os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Mais alguma coisa, doutora Tatiana, por enquanto? Não, excelência. Agora acho que podemos passar pelo próximo link, que é do link, porque o doutor Calil tem um voto que é sigiloso. Perfeito. Então, agora passamos ao outro link. Isso. Sim. Até já, então. Até já. Até já, então.